Oi, gente, e aí, tudo bem? Muito boa noite. Eu quero já perguntar para o nosso produtor, a gente vai de pé ou vai deitado hoje? Nosso produtor Ronaldo Ferreira, não teve jeito mesmo, né? O celular, a imagem só quer ficar deitada, mas é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, os inscritos aí no nosso canal, gente, na vida acontece isso, aqui nas proximidades, né, do estúdio do Lucélio Campos Radialista, teve um monte de fios, né, que ficaram pelo chão aí, e a gente está com um problema de conexão aqui, e aí não consegue mexer na rotação do aparelho, enfim, mas eu quero pedir para vocês mais uma vez compreensão, né? Nós entramos um pouquinho depois do horário aqui, tá legal a nossa transmissão, apesar de estar do lado, mas tá no ar, tá beleza, né? Nosso áudio tá chegando bacana lá. Então tá, eu já quero agradecer primeiramente a você que já se inscreveu no canal do YouTube do Lucélio Campos Radialista e convide aí mais amigos, né, mais pessoas aí para se inscrever, porque a gente vai colocar um conteúdo bem legal toda quinta-feira aqui no podcast do Lucélio Campos Radialista. No final de semana a gente vai estar trabalhando para melhorar esse problema que a gente está tendo, porque assim, imprevistos acontecem, né? E isso é porque eu fiz um teste essa semana, o celular girou, o vídeo ficou perfeito, eu assisti na TV, então eu peço desculpas a você que vai acompanhar o nosso trabalho de hoje, né? O podcast, mas nós vamos fazer o seguinte, depois eu vou pedir aí para nossa produção baixar esse vídeo e aí depois nós vamos republicar ele novamente, repostar ele da forma correta, tá legal? E a partir de semana que vem, se Deus quiser, estará resolvido, porque nós vamos estar aí fazendo essa transmissão através do nosso computador, tá? Por enquanto, a gente achou que daria sempre certo aí a transmissão no celular, mesmo fazendo todas as configurações, mas não quer, né? Eu não vou brigar com a tecnologia, que às vezes ela pega a gente realmente pela perna aí e a coisa não dá certo. Mas muito obrigado a você que prestigia o trabalho do Lucélio Campos Radialista. Quero agradecer também aqui o nosso produtor Ronaldo Ferreira, que está com a gente aqui no estúdio, para levar ao ar esse podcast, que isso era um sonho meu, já há tantos anos na comunicação, né? Quase 16 anos na comunicação, e a hora eu falei assim, a hora que eu conseguir servir a dois senhores, isso é difícil, viu? Aí eu vou montar esse projetinho para estar trabalhando, trazendo pessoas especiais para a gente estar batendo um papo. E eu prometo para vocês que eu tenho surpresas pela frente aí. Eu não quero apenas que vocês me assistam, né? Mas eu quero também presentear vocês. Já tem aí no cronograma para a gente fazer uma promoção. Ainda estou estudando as possibilidades, estou estudando aí o formato para que a gente possa realmente fazer uma promoção bacana para agraciar você que acompanha o meu trabalho, o trabalho do Lucélio Campos Radialista. Algumas estreias aqui hoje, apesar que nós estamos na terceira edição, mas nós temos estreias aqui hoje no nosso programa. E eu quero agradecer, você vai acompanhar aí ao fundo na nossa tela aqui, eu quero agradecer aqui o Grupo César Cassol Energia e Calcário, eu quero agradecer também o Grupo Deságua, nosso amigo Rafael, muito obrigado, o Grupo César, nosso amigo César Cassol, e também ao Grupo Gazin, né, o nosso gerente Francisco, os gerentes aqui de Rolim de Moura, um grande abraço e muito obrigado a essas três grandes empresas aqui juntamente com a gente no podcast do Lucélio Campos Radialista. Muito obrigado a você, tá legal? Convide mais pessoas a participar com a gente aqui. Você pode mandar o seu oi, né? Você pode mandar aí o seu alô, que a nossa produção vai estar passando para nós aqui, para que a gente possa mandar um alô para você. Para quem está chegando agora, pega o celular, você trave aí a orientação do seu celular, aí você vai conseguir assistir normal, né? Só na TV que não vai dar certo no computador. Mas hoje em dia as pessoas assistem YouTube, filmes, praticamente no celular, né? Então, trave aí a orientação do seu celular que você vai conseguir assistir a gente de pé aqui, tá? Senão a gente vai ficar deitado, você vai ficar com o pescoço doendo. Mas enfim, eu acho que nada vai atrapalhar, vai tirar a minha paz, porque ultimamente eu ando muito bem, obrigado. E eu tenho certeza que uma pessoa muito responsável por isso, por eu estar bem, além da minha força de vontade, primeiramente Deus, é quem está do meu lado aqui. E eu quero agradecer a presença, minha amiga Nilda do Nascimento, ela que é técnico em enfermagem, formação acadêmica em serviço social, pós-graduada em gestão hospitalar, amigo e amigo não sabia de certas coisas. Tá faltando compartilhar mais coisas aí, viu? Olha, e atualmente exerce a função de conselheira regional pelo Corém, mas eu quero frisar bem, nós não estamos aqui para falar sobre coisa pública não, tá, gente? É aqui uma amiga que está comigo hoje, a gente quer compartilhar histórias bacanas. Mais estreias, o seguinte, a estreia das canequinhas, né, do Lucélio Campos Radialista, e também nosso quadro, tá ali, ó,
vida cotidiana e histórias inspiradoras. É o nosso tema do podcast de hoje. Ô Nilda, tudo bem? Depois do perrengue aqui, mesmo que nós estamos meio que deitados, mas deitado no arzinho condicionado também é bom, né? Tudo bem, Nilda? Bem-vindo ao estúdio Lucélio Campos Radialista. Boa noite, Lucélio. Boa noite, o Ronaldo. Já conversei com o Ronaldo algumas vezes, mas a gente acaba esquecendo os nomes. Boa noite a quem está nos assistindo. Tem colegas aqui falando que não estão conseguindo abrir pelo link, né? Vai ter que mudar, né? Porque, na verdade, a gente programou o link, mas o abençoado, a gente poderia ter ido daquele jeito mesmo, né? Deitado, porque a gente achou que o problema estava na criação do link e aí o celular não girava, a rotação da tela não dava certo. Desbloqueei a rotação da tela, desbloqueei lá o giro da tela, né? Tudo parecia que estava perfeito, mas deu BO. Eu não vou ficar chateado porque nada vai tirar a minha paz, tá legal? Então você que está tentando, fala com o pessoal também aí, Nilda, vai pro canal do YouTube que nós estamos lá ao vivo em outro link. Infelizmente, do fundo do meu coração, eu te peço perdão porque tinha bastante gente dizendo hoje eu vou acompanhar o podcast e deu esse grosop aí. Mas se você for lá no YouTube, você consegue ver lá agora. Entre lá, dê seu alô, pode criticar, não tem problema. Eu acho que a crítica ela é sempre bem-vinda e engrandece. E eu disse para vocês, na próxima semana, se Deus quiser, aí a gente faz a transmissão direto do computador e aí a gente acaba com esse problema do giro da tela do celular. Tá legal? O nosso áudio tá bacana, Ronaldo Ferreira, legal? Só, Nilda, vamos lá, só fala um pouquinho mais pertinho do microfone pra gente ouvir, para o internauta ouvir você bem lá. Fala pra mim, conta pra nós, quem é a Nilda? Então, já a história é longa, né? Mas conta pra nós. Muito, muito longa, muita história para contar. É lógico que a gente não vai conseguir contar toda a história, mas vamos contar um resumo, né? Eu estou em Rolim de Moura já, digamos, há mais de 40 anos. Cheguei aqui no início, né? Depois eu fiquei um período de 6 anos, mudei para Nova Brasilândia. Lá eu vivi também mais uns 6 anos e retornei para Rolim de Moura em 93. Outra coisa que o amigo não sabia, que você morou em Nova Brasilândia. Então, em 93 eu retornei e comecei a trabalhar no Hospital Municipal no dia 2 de dezembro de 1993. Então, isso quer dizer que eu fiz 30 anos de município, né? Trabalhando no hospital. Então, essa é uma parte da história, né? É lógico que se fosse contar tem muita coisa, muita história. É uma vida inteira, né? Hoje, graças a Deus, eu cheguei nos 60 anos, fiquei muito feliz com isso. Porque a gente trabalha em saúde e sabe dos perrengues que tem a vida, né? O cotidiano de cada pessoa. E é muito importante a gente passar, né? Aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo durante a profissão, durante os casos que você acompanha. E você sabe, né, que eu sempre estou tentando passar isso, né, principalmente assim para você, a sua família, né, faz parte da minha vida. É uma coisa assim muito gratificante, né, a nossa amizade, o que a gente já conversou e o que a gente já viveu, né, nesse período. Então, mais ou menos é esse o caminho aí. Então, eu fiquei dentro do hospital por um tempo, né? Eu trabalhei na clínica médica primeiro, né? No setor clínica médica. Depois eu fui para o centro cirúrgico, também trabalhei bastante tempo. E depois acabou surgindo essa oportunidade de ir para o transporte de pacientes. Era uma coisa que eu já estava fazendo esporádico, né? Uhum. Mas aí quando surgiu para valer mesmo, eu fui. E lá eu já estou há quase 13, 14 anos já no transporte. Pois é, já a gente vai entrar nessa seara aí do transporte. Você gosta mesmo de Rolim de Moura? Como que você vê essa cidade? Você gosta de Rolim de Moura? Então, eu digo que eu nasci em Cacoal, né, Lucélio? Uhum. Eu falo isso... Você nasceu em Cacoal? Eu falo... É mais uma que eu não sabia, entendeu? Eu falo em tese, eu nasci em Cacoal porque eu cheguei em Cacoal com 8 anos de idade. Uhum. Então, eu se considero cacoalense, né? Uhum. Só que eu gosto de Rolim de paixão. É incrível. É igual uma cachaça essa cidade, né? Essa cidade realmente... ela é viciante. Então, assim, para você ter uma ideia, eu mudei para Rolim de Moura, eu tinha 17 anos, né? E de lá para cá eu saí esse período de Nova Brasilândia, que deve ter sido uns 6 anos. E o restante do tempo eu moro aqui, né? Então, eu sou suspeita para falar de Rolim de Moura, né? Sou bem suspeita mesmo, porque eu gosto muito.
Eu já tive a oportunidade de ir para outras cidades, para outros locais, mas eu não me vejo, sabe? Eu vou em outros lugares, passeio, olho, falo assim, é bonito, mas dá uma saudade incrível daqui. É incrível, a cidade da gente, a casa da gente é impressionante. Você pode ir para um hotel 5 estrelas, fica lá 2, 3, 4 dias, mas aí a paixão bate realmente e a cidade é uma cidade maravilhosa. Mas, de fato, você nasceu no estado de São Paulo, é isso? Isso, eu nasci numa cidade chamada Mirante do Paranapanema, estado de São Paulo, é o interior. Mas os meus pais vieram para Rondônia, eu tinha 8 anos de idade, né? Então, a gente chegou, ficamos em Cacoal, nós moramos em Cacoal. Eu saí de Cacoal com 17 anos para Rolim de Moura. Na cidade lá ainda tem parentes na cidadezinha lá? Tenho minha mãe mora em Cacoal, tenho 2 irmãs que moram em Cacoal. Meu pai já é falecido e eu tenho uma irmã que mora em Presidente Epitácio, São Paulo ainda. Que legal. Gente, eu estou diante de uma pessoa muito especial. O nosso produtor quiser falar alguma coisa aí, Nilda, a hora quiser olhar no celular, não tem problema, né? O nosso podcast é para bater papo, tá? Um suquinho de cupuaçu tá aqui, geladinho, tá? Tá maravilhoso. Gente, as canequinhas é um luxo, tá? Não é por nada, não, mas eu acho que eu até vou levar uma embora de lembrança. Ó, quem sabe, tá aí uma ideia, né? De repente, quem sabe presentear, né? Vai, como diz o caso, né? Vai que cola, né? A ideia. Ô, Nilda, há quanto tempo, você já mencionou aí, mas há quanto tempo você atua já na área da saúde? Então, eu atuo há 32 anos, né? 32 anos e 8 meses, para ser mais preciso, porque eu trabalhei 2 anos e 8 meses em Nova Brasilândia, né? Então, assim, por isso que eu falo, história de vida a gente tem muito para contar e se você for mexer, você vai achar mais assunto, né? Eu trabalhei em Nova Brasilândia e já no 88, né? 88 a 90, meados de 90 aí, e a gente teve um problema com o prefeito na época lá, e a gente decidiu, né, o grupo da enfermagem, fazer uma greve. É mesmo? Outra particularidade. Uau! Então, assim, para você ter uma ideia, o tanto que a gente já tem coisas do passado da gente. Esses dias eu estava recordando desse fato. Essa greve nós decidimos no grupo da enfermagem. Mas você não estava como as líderes da greve, não, né? Não, eu não era líder. Eu fui convidada para ir lá. Aí gostou da ideia? Sim, eu gostei da ideia, porque a gente estava se sentindo magoado com o que estava acontecendo. E optamos pela greve, sabe? Mas a gente não tinha aparato legal nenhum para essa greve, na época. E aí foi bem interessante que, passados 2 dias da greve, a gente não conhecia nada de greve. Nem sabia o que era. Achou que era simplesmente, vamos parar aí. Parar e não vamos mais trabalhar, ninguém vai para o serviço. Pronto, decidimos e assim a gente fez. E eu achei até bom, né? Porque eu falei, eu já vou ficar em casa mesmo, nem lá eu vou. Nem sabia que greve precisava de ir brigar por ela, né? É só falar, não vou trabalhar, vou ligar o ar-condicionado, vou dormir. Sim, aí, né, naquela época nem tinha, né, Lucélio? Tá. O ar-condicionado não existia. Mas talvez as caixonas não tinham, não? Aqueles quadradão de antigamente, já tinha muita coisa ainda não, hein? É mesmo? Não tinha nada, não. Ai. E aí a gente fez essa greve, o prefeito mandou chamar, né, mandou a secretária de saúde, que era a esposa dele, chamar todo mundo na casa e fomos todo mundo para o hospital para uma reunião. Chegamos lá, ele demitiu 3 colegas nossos da greve e 2 ele mudou de setor, que era do Estado, né, que estava trabalhando, servindo no município. E eu e uma outra colega, ele deu a opção da gente voltar ou ir à prefeitura pedir a conta. E aí a gente passou e as meninas ficaram muito revoltadas que foram demitidas e foi muito difícil, né? Imagina lá em 90, né, esse pessoal numa greve sendo demitido, aquela confusão toda. Aí para a gente ter um pouquinho, eu decidi, né? Como eu tinha dado a palavra para o grupo que a gente estaria junto até o final, eu decidi pedir conta. Quer dizer, não volto. Não, eu falei assim, não, eu não vou voltar. E eles pediram 30 dias para mim, né, a secretária e a diretora, a nossa gerente de enfermagem, era uma pessoa maravilhosa, a Amélia, eu gosto muito dela até hoje, né, a gente se encontrou tem uns 10 anos agora, já faz uns 10 anos, a gente conversou bastante, aqui já em Rolim, né, nessa época eu estava sendo presidente do Sesmate,
ela veio para assinar a documentação dela para aposentadoria. Quando ela chegou, que ela me encontrou, então para ela foi uma surpresa também, né? A gente conversou bastante ali naquele momento e eu acabei pedindo realmente a conta. Aí foi a vinda para Rolim de Moura. E por isso que eu vim embora, de volta. Graças a Deus, né? Tem mal que vem para bem, entendeu? Na vida acontece muito disso, com certeza. Ô, Nilda, você está atuando no transporte de pacientes, isso foi uma opção, foi uma imposição? Já tem um tempinho já nessa lida, né? Sim, tem. Não, foi uma opção minha. Na época a gente criou um grupo, né? Um grupo de pessoas para poder ficar no transporte. E aí, de início, eu não entrei na escala, porque tinha uma outra colega que tinha pedido, né, para ficar, e era vaga limitada, né, era só 6 pessoas. E aí, depois, essa colega saiu, e aí eu entrei. Então, ficou... De lá para cá, já a escala hoje são 10, 12, né, 12 técnicos, né, na época era só 6. A gente trabalhava muito mais. Era bem puxado mesmo. Mas eu gosto muito do transporte, sabe? Eu gosto muito. Então, com certeza você tem inúmeras histórias para contar desse trajeto. E a maioria das viagens são para Porto Velho? Então, Lucélio, por uns 5 anos aí desse transporte, 5 a 6 anos, foi só Porto Velho, né? Basicamente, quase 100% era Porto Velho, que não tinha ainda o euro em Cacoal, né? Então, depois que desceu, abriu o euro ali, então diminuiu bem. Hoje a gente vai mais para Cacoal do que para Porto Velho. Porto Velho ficou mais os pacientes que precisam de psiquiatria, as gestantes, e às vezes os nefro, né? Quando não tem nenhum em Cacoal, eles mandam para a nefrologia também em Porto Velho, né? Tá certo. Ô, Nilda, como é saber que alguém depende de você para continuar a depender da situação, continuar a viver? Para quem gosta da profissão, ele tem 2 lados. Um lado triste, porque a gente vê a pessoa sofrendo, e um lado feliz, porque você consegue ajudar, né? Então, eu acho que, assim, não é todos os profissionais de enfermagem, mas a grande maioria que trabalha na enfermagem, ele tem que amar a profissão. Porque ela não é muito fácil. Então não tem essa história, eu quero ganhar bem. Não tem como. Não tem. E só pelo dinheiro, digamos assim. Não, ele não aguenta. Quem ir para trabalhar na enfermagem pensando no dinheiro, ele não vai suportar o trabalho. Pode ter um baita do salário que não... Pode ter. Ele não é fácil. Porque na mesma hora, por exemplo, que você tem a parte alegre de resolver uma situação, você tem a parte triste de perder um paciente, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas o pessoal lá, eles são acostumados. Mas dói, entendeu? Talvez a gente não demonstre, porque se a gente for demonstrar... Tem que ser forte. Exatamente. Desestabiliza até a família que está com a gente. Então, muitas das vezes a gente fica ali, mas aí quando a gente vai embora, a gente desaba, né? Tem casos que a gente fica lá de 6 a 8 dias sofrendo por aquele óbito, né? Então, é uma coisa que a maior parte dos pacientes não sabem, mas a enfermagem sofre também. Pois já chegou alguém e falou para você que foi a culpada? Para mim, graças a Deus, não, mas eu já vi acontecer, sabe? No desespero, né? Porque, assim, perder um ente querido não é uma das missões mais fáceis, principalmente quando se trata de uma mãe para um filho, né? Porque um filho perder um pai... já está no pensamento, né, na estrutura. Ninguém aceita, é o curso da vida, né? É o curso da vida. Agora, a mãe perder um filho, ela dói demais, tá? É uma missão difícil mesmo. Mas, geralmente, as mulheres, as esposas, por exemplo, elas acabam falando mais ou se tornando um pouco mais agressiva na hora que ela perde o marido, ou o marido quando perde a esposa, do que a própria mãe quando perde um filho, né? Porque eu acho que, assim, na verdade, todo mundo, quando é a mãe que está perdendo um filho, a gente sofre muito junto com ela, né? E eu acho que eles acabam sentindo, né? É muito recíproco essa troca. Agora, quando já é para o esposo ou para a esposa, talvez eles achem que a gente deixa uma lacuna, né?
E aí eles pensam assim, eles não estão nem aí. Não né? cuidou direito, né? Isso. Estão ali pelo dinheiro, estão ali, né? Sim, sim. Vai fazer o seu plantão, daí a pouco. Vai embora, isso aqui já é passado para eles. Estão tudo robôs ali. Que na verdade não é, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu quero até falar aqui, que é bom isso para ficar, né, para as pessoas. Tem pessoas da enfermagem que, dependendo do tipo do óbito que acontece, eles precisam tomar medicação, entendeu? Para eles conseguir retornar ao trabalho. Eles têm que fazer terapia para conseguir retornar ao trabalho. Porque balança demais, mexe demais com o psicológico, entendeu? Pois é, Nilda, falando em balançar o psicológico, né, se você não tiver concluído o pensamento, pode concluir o pensamento. Falando em psicológico, na época da Covid, para vocês da classe da enfermagem, eu acho que foi uma das piores fases que vocês passaram até hoje, né? Nos meus 32 anos de profissão foi o pior. Conta para nós, como foi lidar com a situação? No início lá que ninguém sabia de nada, parece que o trem chegava e matava mesmo, como que foi tudo isso? Então, no início foi assim, desacreditando primeiro. O primeiro impacto, principalmente para o meu caso, né? Não vou falar dos mais jovens, que estão aí na profissão há menos tempo, que eu acho que talvez eles tenham sentido a mensagem e acatado de uma forma mais reta, né? Uhum. Eu, como já vinha de previsão de outras pandemias e não tinha acontecido, eu fiquei meio duvidoso, eu não acreditei muito não, sabe? Outra coisa que eu não sabia, você ficou cismada ali também? Fiquei. Isso é uma gripezinha, nem vamos entrar no detalhe, né, da gripezinha, porque esse negócio da gripezinha... Vai dar confusão. Isso aí deu um rolo danado, né? Corpo de atleta... Então, morreu alguns atletas, né? Então, assim, de início, eu não acreditei que seria essa pandemia. Mas quando eu vi os colegas morrendo, cara, foi triste, foi desesperador. E você não sabia quem era o próximo, né? Então, assim, você ia trabalhar e falava, meu Deus, quem é o próximo? Era assim, você não tinha mais aquela... Assim, a preocupação em si não era nem quem você ia atender. É quem era o próximo dos colegas que ia morrer. Ou poderia ser você, entendeu? Porque nós estávamos com a mão na massa, todo dia a gente pegava Covid. E aí você imagina, a gente ir para Porto Velho, de ambulância, com um cara de Covid, entubado, sem você poder beber água daqui em Porto Velho, sem poder parar o carro daqui em Porto Velho, porque a gente vestia aquelas roupas, né? Uhum. Que você chegava lá molhado de suor, pingando. Então, foi uma fase, olha, eu não desejo isso nunca mais. Foi muito triste. A coisa realmente foi tensa, né? Lá eu tô lembrando aqui do nosso grande amigo Arno Voigt, né? Que teve um perrengue danado com a Covid. Aí tô lembrando de mais agora uma coisa interessante, né? Às vezes ele tá apresentando o Pinga Fogo na Rádio União Online, né? Aí o cachorro dele tá latindo, né? Aqui em casa eu tenho a Princesa, que é muito perigosa a Princesa. Não vacilo com a Princesa, não. O nome já diz, né? Eu falo com os amigos. Cuidado de chegar lá em casa, o único cuidado... né? É a Princesa. A Princesa está feliz ali, latindo para alguma moto, né? E essa cachorra é de raça. Raça que gosta de correr atrás de moto? Sei não, viu? Ô, Nilda, nessas idas e vindas aí, uma história bem hilária. Então, eu acho que a história mais hilária, foram várias, né? Mas uma que mexeu muito comigo na época... Eu acredito que alguém, talvez até o parente desse paciente esteja ouvindo por aí, né? Foi um paciente que teve um acidente em Nova Estrela, veio para Rolim e precisava ir para Porto Velho, não tinha carro disponível no município no dia, foi pegar emprestado uma ambulância de Primavera do Oeste, né? Para levar... Nova Estrela, e aí precisou de pegar? A ambulância de Primavera. E... quando passou de Jaru, um pouco mais depois da polícia rodoviária, teve um acidente. E esse rapaz que já tinha tido um acidente em Rolim, teve outro acidente lá em Jaru e morreu lá, no acidente de lá. Entendeu? Mas nem... Então, assim, e a colega nossa que estava na ambulância também, né, machucou bastante na época, e foi uma situação bem difícil mesmo. Então, essa história foi uma história que mexeu muito com a minha cabeça na época, sabe? Muito, e até hoje, quando eu lembro desse dia, é como se movimentasse o meu cérebro novamente, porque você já parou para pensar a situação.
Ele teve um acidente, ele estava livre do risco de morte aqui dentro do hospital. E aí, foi para lá? Aí saiu para ir para Porto Velho e morreu depois de Jaru num acidente. Sim, foi incrível, né? Vou citar aqui. Aqui ele bateu parte de tórax, né? No acidente de moto que ele teve. Lá, ele bateu a cabeça em cima de um pilar desses que tem, não tem os pilares de sítio? Sim, aham. Então, um pilar daquele ali, a porta da ambulância traseira abriu, a maca saiu, ele caiu, bateu justamente a cabeça, teve um traumatismo craniano, basicamente ele morreu no local. Isso aí é muito hilária, viu? Né? Gente, deixa eu mandar um alô aqui. Alessandra Ferreira? O Alessandro Ferreira está dizendo o seguinte: manda um abraço para toda a equipe de transporte da saúde. Tá aí, então, um abraço. Ele é nosso colega de transporte, Alessandro. Que legal. Quem está lá assistindo também, a Silimar, como é que é aqui? A Aline? Elaine? Aline? A Aline, o Lucas Motos? Lucas Motos, é isso? Matos. Lucas já está pensando em faturar. Lucas Motos. Precisa investir. Fazer a propaganda. Fazer a propaganda. Achei que era Lucas Motos aqui. Lucas Matos, um abraço para vocês. Gente, mais uma vez, ele está sendo chato, mas quem de repente está chegando agora, nós tivemos um problema técnico, né? Não conseguimos colocar na configuração correta aqui, fizemos todos os testes e infelizmente deu errado, né? Tá? No celular dá para assistir de boa, mas depois nós vamos baixar o vídeo e republicar de novo, e aí você vai poder assistir esse bate-papo maravilhoso que eu estou tendo com essa grande amiga, que é a Nilda. Como que é? Tatiele, você conhece a Tatiele Silva? Você conheço, hein? Lá da 204, olha, tem um pessoal assistindo longe, hein? Teve um perrengue grande aí, a Tatiele, no passado aí, né? No passado, um perrengue grande. Pois é, cara, a vida prega cada surpresa que eu vou te falar pra você. Ô, Nilda, os perigos da BR, quando você fala assim, tem que ir pra Porto Velho, e os perigos aí, como que faz pra controlar isso? Então, Lucélio, hoje, depois que você passa um certo período de estrada, você acostuma, né? Então fica rotineiro. Então o rotineiro tira o medo. No início eu tinha bastante medo. Saía. Tira o medo ou dá mais confiança, né? Sei lá. Então os dois, né? Porque assim, a gente, na verdade, confia na nossa equipe. É uma coisa assim. Eu fiquei bastante tempo responsável pelo transporte, né? Pela equipe de transporte, né? Não pelo transporte, pela equipe. Então, assim, minha preocupação sempre foi o motorista, porque ele é um cara que ele tem que estar atento daqui em Porto Velho. E você sabe que é uma viagem tensa e longa, né? Então, fica muito cansativo. Porque quando está de boa, a gente para uma vez, no máximo 2 vezes nesse percurso. Quando o paciente é grave, a gente não para. Tem que tocar direto. Direto. Então, a gente sai daqui e vai parar em Porto Velho. Então, são 5 horas, quase 6 horas, batidão, sem parar. Então, os caras são os heróis, tá? São bons. Eu falo para eles direto, vocês são os verdadeiros heróis daqui, desse grupo, porque é cansativo. A gente, às vezes, pesca, né? Se eles pescar, nós morre todo mundo, né? Então, não pode pescar. Fala o nome da moçada e dos seus colegas de transporte. Então... eu tenho uns colegas aí que até já saiu, mas que eu quero ainda lembrar deles sempre, porque foram pessoas que trabalhou com a gente muitos anos, né? Que é o Josias, que é o Zico. Tem o Edson, também já é motorista antigo, né? O Lenivaldo, o Cícero, são o nosso grupo antigo aí, né? Aí depois veio a galera mais jovem, né? Não de serviço no município, mas de ambulância, né? Auri, o Taiti, que é o Cristiano, né, mas a maioria de Rolim de Moura conhece ele por Taiti. O Cido, que também é foi motorista do ônibus, né, e veio também para a ambulância. A Auri, acho que eu falei, né? Aí tem o Barbosa, que é o Herlisson, que é o meu coleguinha de trabalho, né? De turno, eu falo para ele que nós estamos casados, né? Ele não pode separar mais, não. É para sempre, até o dia que eu aposentar. E tem o Joaquim, que estava afastado, retornou agora, né? Também é novo aí na ambulância. Eu acredito que eu lembrei de nome de todos. Se eu não lembrei, perdão. Da enfermagem, nós temos
Os antigos, tá eu, a Nete, a Cleusa Andrade, o Máximo, acho que é mais antigo. Aí depois vem o Genivaldo, o Ronildes, a Míria. Nossa, é tanta gente que eu vou esquecer o nome. A Daiane. Toda essa moçada aí é do transporte. Do transporte. O Alessandro, né, que também estava afastado, retornou agora. Aí tem os que entrou agora, que é a Rayane e o Wagner, né? São os novatinhos mesmo, que acabaram de entrar, tá aí com 2, 3 meses, né? Que veio para dar uma força, porque hoje aumentou muito o fluxo, né? A gente tem a hemodiálise, que às vezes o paciente não consegue ir na van, então aí é passado para o hospital, né? E a gente busca eles e leva na hemodiálise e busca para trazer para casa. Tá certo. Lembrando que o Ronildo e o Genivaldo, vocês já estão ficando antigos também, tá? Lembre-se disso. Antigo. Não vem com essa história não, que nós somos da safra, não. Vocês já estão ficando bem... O Ronildo, principalmente, o cabelo tá... Eu achei que ele tava igual o William Bonner, mas já foi, filho. Tá já ficando... foi. Ronildo Gonçalves. Não, o Ronildo está mais pro Belo hoje. Ai, Belo é problema, o Belo, viu? Ô, Nilda, nessas idas e vindas, e os cagaços? Aquele momento que você passou assim, hoje eu não volto para casa. Teve um tempo, você falou que quase que já pediu perdão dos pecados para partir? Então, do tempo que eu tô, né, eu acredito que eu esteja completando uns 15 anos de transporte, por aí, 14 a 15 Tudo isso anos. já? Tudo isso já. Uau! É, bastante tempo. Mas desse tempo que eu passei mesmo, assim, dizer assim, o trem foi feio, foi 2 vezes, né? Agora, assim, de animal e aquele sustão, assim, foi várias, né? Aquela fechada básica, né? Isso aí foi aquela ultrapassagem que às vezes tem que forçar por causa de tem uma vida ali dependendo, né, às vezes, né? Isso, e tem. Fala, agora não dá. E tem uns carreteiros que eles são abençoados, tá? Eles não liberam a pista, não, mas tem uns que são gente boa no mundo. De longe eles já dão sinal e ajuda mesmo, né? A fluir com o nosso transporte. Mas não é uma missão muito fácil, não. Muito fácil? Não tem nada, não entra o muito aí, não. Fácil não entra, é muito difícil, na verdade. Se não tiver muita coragem, não fica. Não fica. No primeiro, como diz, no primeiro sustão, o nego pula fora. Arrochou fala, não, minha vidinha tá boa aqui, né? Ai, ai. Eu quero agradecer mais uma vez a você que está acompanhando o nosso podcast, a você que vai acompanhar depois, né? Vamos repostar o nosso vídeo lá. Eu quero agradecer aqui, que está estampando a nossa tela hoje, o Grupo César Cassol Energia e Calcário. Eu quero agradecer também o Grupo Deságua e também a Gazinho. Nosso muito obrigado a vocês por estar com a gente aqui no podcast, para ter certeza que a partir de semana que vem vai ficar ainda melhor, né? Vamos investir em equipamentos. Não é fácil o trem não, viu, gente? Não é fácil não, mas vai dar tudo certo e da próxima semana vai ficar show de bola. Garanto para vocês, pode ter certeza disso. Ô Nilda, a gente tá partindo já pro final, temos o quê? Já o bate-papo tá tão... Olha, meu amigo, 19h27 já. Uma história aqui, tanto pode ser no transporte como na sua vida, na enfermagem, uma história que você lembra, algo que te realmente marcou. Nossa, acho que tem várias também. Mas uma que me marcou muito, muito mesmo, foi um recém-nascido, que eu fui para Porto Velho com ele, e ela é filha de um servidor aqui do município nosso, né? E eu fui com essa criança. Quando a gente chegou em Itapuã, essa criança ficou muito grave, e aí eu achei que ele não ia conseguir chegar, porque a gente tinha um negócio de sempre falar assim, chegou em Itapuã, vai a óbito, e a gente tinha que voltar, né? Como a gente sempre pensa muito na situação do paciente, da família, né? Quer dizer, do que morreu já não adianta mais pensar, né? Mas a família que está com a gente, ele dá um momento muito difícil ali, então a gente sempre acabava retornando. Às vezes a gente até abastecia o carro para vir embora, porque nem sempre nós tivemos posto liberado em vários pontos da BR. Né? A gente tinha posto aqui, às vezes Ariquemes e às vezes Porto Velho. Né? E nessa época mesmo a gente só tinha Rolim e Porto Velho. No meio da estrada não tinha. Então aí a gente, chegando em Itapuã, ela ficou grave, aí eu pedi para o motorista ir para a unidade. Nós estávamos numa caminhonete que não tinha ambulância,
Uhum. E aí o pessoal de Itapuã foram muito bom, muito legal. Sempre que a gente precisou de socorro nessa estrada, a gente foi muito bem atendido, muito bem assistido. E aí eles arrumaram a ambulância de lá e mandaram a gente acabar de chegar. E deu tudo certo. E essa criança ficou na UTI, eu acho que para mais de 60 dias. E ela está em Rolim de Moura hoje. Eu acho que deve estar com uns 9 anos já, 8 anos. Entendeu? História com um final feliz. Com um final feliz. Que bom que foi final feliz. Ô Nilda, defina o que é enfermagem para você. É o que eu te falei, enfermagem eu acho que é amor, sabe, Lucélia? É amor, é dedicação, é uma paixão que não dá para descrever ela, né? Porque você imagina, quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, há 32 anos atrás, não existia curso de enfermagem. Você tinha que ter o desejo de trabalhar e tinha uma enfermeira na unidade, para a unidade inteira, entendeu? Para ajudar aquele pessoal que tinha vontade de aprender. Ela era a nossa professora. E aí já era praticamente na prática da coisa. Na prática, não tinha curso para você estudar. Entendeu? Então, a gente era pego no bruto mesmo. Então, por isso que, assim, a nossa dedicação ali para exercer aquela profissão ainda era muito maior do que hoje. Porque hoje ainda as pessoas têm os livros, né? Tem as escolas disponíveis, que eles vão e estudam, né? Então, isso já ajuda bastante, né? Você já tem uma certa experiência, uma certa bagagem da escrita, né? E a gente tinha que ter a bagagem já da prática, que era difícil. Então, eu tenho, né, eu pretendo, né, em fevereiro agora, eu completo o período de contribuição, né, da Previdência. Não sei se eu vou pedir já a aposentadoria, eu ainda vou trabalhar um pouco mais, porque até agora eu estou firme, estou gostando, sabe? Mas mesmo que onde eu for sair, eu vai sair com um pouquinho de sentimento, sabe? Porque é muito bom. É mesmo? É muito bom. Lucélia, não tem nada melhor, nada, do que a recuperação de uma pessoa, né? Você não tem ideia como isso é gratificante, sabe? Quando você encontra alguém que você nem esperava que ele ia sobreviver e ele fala, eu estou aqui. Estava todo lascado, que dia na ambulância você foi e tal, deu tudo certo. E sempre eu encontro pessoas, sabe? Falar, você está lembrando de mim? Não, então, aconteceu assim, você me levou, aconteceu um acidente. Então, você falando da Tatiela, ela é uma, né? Entendeu? Então, não tem como você não gostar disso. Mesmo que a gente perde vidas, né? Que não está no controle das nossas mãos. Isso aí tem coisas, tem mistério por trás disso que ninguém explica, né? Ninguém explica. Nilda, para encerrar a parte de pacientes de transporte, e vamos partir para o final também, existem aqueles pacientes escandalosos que vou morrer, que fazem aquele escândalo e você dá vontade de pegar um chinelo, quieta, menino, você vai morrer não. Então, eu não perco a paciência com o paciente. É muito interessante. Mas isso. Tem os aflorados aí. Essa semana mesmo eu estava no Euro, essa noite, antes de ontem, eu estava no meu plantão. Chegou um paciente de um acidente lá de Cacoal. Aquele homem gritava tanto, sabe? Aí, assim, porque às vezes a pessoa fala assim, ele está com manha, ele está com piti, ele está com frescura. Mas não é, gente. Cada pessoa sente a dor de uma forma. Vai reagir de uma forma, né? Sim, com certeza. Para você, uma dor de cabeça, ela é tolerável. Tem pessoa que a dor de cabeça não é tolerável para ela. Entendeu? Então, assim, cada organismo é um. Não existe dois corpos igual. Não existe, sabe? Você tem uma forma de sentir, o outro tem a dele. Então, não tem como você julgar que ele está com frescura. Então, disse que uma vez um certo radialista aí, não vou falar quem que é, né? Fala essas histórias aí, mas isso é mentira, isso é intriga da oposição. Um certo radialista aí, que foi no hospital municipal, e na época foi atendido lá pelo Célio Candil. Quero mandar um grande abraço aqui, se ele estiver, porventura, nos vendo e posteriormente nos vê aí. Aí disse que esse radialista foi lá e quando ele foi ministrar o medicamento, enquanto estava lá ajeitando as seringas e tal, esse radialista deu uma bambeada e disse que apagou. Mas isso que eu acho que é mentira. Você já ouviu falar disso aí? Eu
ouvi, cara, eu ouvi falar assim. Mas eu também acho que é a intriga da oposição. Eu acho maldade. que é. Eu não maldade. vou falar quem que é, não, né? Ficou amarelo, cidadão. Amarelo. Né? Amarelou. Quase tombou. Ai. Se a gente não tá meio preparado, ele tira pro chão. Contaram isso aí, disse que foi eu, mas sinceramente eu acho que isso é mentira, porque isso não existe. Eu fui amarelo, verde, é tenso, na verdade. Ô Nilda, agora sim, vamos partir pro final, mas muitas pessoas achavam que você ia ser candidata a vereadora. Não vai pisar nessa terra aí, não? Então, eu tive esse desejo esse ano, né? Assim, por várias vezes o pessoal fala sobre esse assunto, né? Voltando um pouquinho lá, eu estive, né, acompanhando o Cismate por, acho que 2 ou 3 mandatos, né, junto com o Filipinho, né? Se ele estiver assistindo também, um abraço para ele, um cara 100% gente boa. E depois eu fiquei na presidência, né, por 3 anos, quase 3 anos. E nesse período também eu tive uns períodos de afastamento por problema de saúde. Mas uma coisa assim que me identifiquei bastante, né, com aquilo sindicato, né? Ele mexe com uma estrutura do poder contra a força, né? Então, assim, eu acho que é algo que está no meu sangue, né? E aí veio a história política. E aí eu comecei a tentar amadurecer essa ideia para, nessa eleição eu saía candidata. Só que quando foi chegando mais para o final, eu vi que a política não é para mim, sabe, a partidária. Não estava preparada para esse evento, não. Eu acho que a política você tem que ter um perfil um pouco diferente do meu. Eu sou muito resolutiva, sabe? E eu tenho um outro problema que, às vezes, eu brinco e tal, mas eu gosto muito da verdade. E às vezes, tem pessoas que eles se ferem com a verdade, né? Então, isso acaba sendo um pouco chato. Para mim, eu acho que a carreira política em si não é muito meu perfil, não. Você está encerrando ela, nem mesmo começou, já vai encerrar ela. Então, aí eu fui, me filiei e tudo, né? Aí, de início, a gente tinha a esperança, queria vir uns nomes mais fortes para prefeito, né? Só que aí depois viu que não dava certo, não deu, e aí nas coligações, né, tem o partido que opta, né? Não é os candidatos, né, para onde vai ser feita a coligação. Então, eu preferi, antes quando eu vi que estava andando para fazer coligação, eu preferi desistir. Tá? Falei, não dá para mim, e eu não vou entrar também em nenhuma coisa sem você ter um apoio de trabalho, né? Que eu acho que, assim, você, quando vai entrar, tudo que você for fazer, você tem que procurar fazer ele bem feito. Né? Com certeza. Bem feito, para que você leve como lembrança, como um aprendizado, para que você melhore um pouco mais. Mas se você entrar só para dizer eu estou entrando para ser um número a mais, não é a minha cara de jeito nenhum. Pois alguém falou que, se você, daqui a 4 anos, no caso eu, você chega forte para qualquer cargo. Eu? Deixa eu quietinho lá na Rádio Rolim, deixa eu quietinho aqui no estúdio do Lucélio Campos Radialista, tá muito bem, obrigado. Estou feliz assim, e eu espero que realmente essa moçada que foram eleitas aí, a gente olhando, eu estou conversando na Rádio Rolim, até convido vocês, né, começamos aí uma série de entrevistas, né, ontem com o Thiago Huck, hoje com o Sidney da 200, amanhã com o Marquinhos Som, e na semana toda que vem estarei conversando com esse pessoal aí, conhecendo um pouco mais na Rádio Rolim. Quando a gente olha para a conjuntura política dos vereadores, a gente vê nomes assim. Esse foi o pessoal da saúde, esse foi o pessoal do sítio, esse foi o pessoal do esporte. Acho que tem uma conjuntura interessante. Agora, isso se transformar em coisas boas para Rolim de Moura, só o tempo vai nos dizer. Quando você olha, parece que sim, parece que a população fez um balanço, escolheu um de cada área. Eu acho que tem saúde, tem agricultura, tem esporte. Eu acho que tem tudo para a gente ter dias melhores aí na política de Rolim de Moura, em se falando da Câmara de Vereadores. Então, no dia que eu acompanhei, né, eu estava no plantão, mas eu sempre estava, né, acompanhando os resultados. Quando saiu a lista, eu fiquei feliz, sabe? Principalmente porque a Câmara, dessa vez, ela tem um pessoal maduro, né, mais bem estruturado, como pessoa, digamos assim. E também
Veio 2 mulheres, né? 2 mulheres. Já deu uma melhorada. Que fosse pelo menos umas 4 eu mulheres. Eu mínimo, também né? queria pelo menos 3. Eu estava torcendo para a terceira mulher ali. Mas 2, as 2 mulheres que entraram são 2 mulheres que têm uma história de vida boa, Sim. né? De trabalhos, de garra mesmo. Então, isso é muito bom, né? Porque elas têm um conhecimento, têm uma bagagem. Porque quando você tem uma história que criaram de você, é uma coisa. Mas quando você tem uma história que foi você que desenhou ela, é outra totalmente diferente. E na parte dos homens, tem o menino lá da segurança, né? Um rapaz jovem. Sim, foi interessante. Um cara jovem, mas ele também é de uma família muito boa, né? Um pessoal antigo de Rolim. Vamos falar com ele na semana que vem, acho que terça-feira, na Rádio Rolim. Então, e o Hulk eu não a conheço, né? Só de nome, não conhecia ele ainda. O Sidney já é vereador, né? Fez um bom trabalho, dentro da sua simplicidade e humildade, ele fez um bom trabalho. Exatamente. Entendeu? O menino lá que voltou também, o Ivan, né? Foram os 2 que retornaram dessa legislatura agora. E os outros demais vereadores, pelo pouco que eu olhei a história deles, né? O Marquinhos é uma pessoa de luta, trabalhador, né? O outro professor, o professor Edilson. Edilson, nossa, o professor Edilson é uma pessoa sensacional, ele tem trabalhos maravilhosos na cidade, né? Então... Gente, eu tô vendo ali quando começou, então isso quer dizer que nós estamos conversando aqui há mais de 50 minutos. Sério? O podcast... já tá quase virando... Então, daqui a pouco a pessoa entrou, assistiu, já desanimou, tão comprido que foi. Mas quando o papo é bom, é isso, gente, flui. Né? O papo, tem mais algum recado aí? Tatiele Silva. Tatiele Silva. Josiel Machado, nosso coleguinha. Isso. A Naísa Francisco da Silva. Naísa. Boa noite, Adildo, é uma pessoa batalhadora. Naísa Francisco. Abraço. Gerivaldo. Eu quero você aqui, tá? De frente a frente comigo, em breve, tá? Prepare-te. Gente, muito obrigado a você. Minha amiga, muito obrigado. E mais uma vez, eu tenho que fazer isso. Para de ser chato. Ela me conhece. Conheço. Eu tô puxando a cordinha dele faz hora. Detalhista que só coisa. Muda só lá um que pouquinho, tem gente deixa eu só encerrar um negócio aqui. Pode ficar à gente, eu estou, né, conselheira regional do Corém, né, o pessoal, o grupo da enfermagem de Rolim de Moura, da Zona da Mata, que tiver alguma dúvida, que tiver algum questionamento que precisar, pode estar falando comigo, tá? Estou nas redes sociais aí, e no que eu puder ajudar, eu estarei aí para auxiliar. Estou até 2026 aí na área, beleza? Maravilha, muito obrigado, minha amiga, foi um privilégio muito grande, o podcast foi uma entrevista completa, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos falar de educação. O professor Nelson, uma pessoa sensacional, vai estar comigo aqui nessa bancada e nós vamos estar com o celular certinho, vai estar no computador, vai estar bonito de ver. Não desanime, não desista do nosso projeto, porque ele é bom. E eu não quero trazer só pessoas que tenham assim, um currículo de estudos, eu quero trazer gente que, por exemplo, tem um cidadão aqui em Rolim de Moura que ele vende picolé. Eu quero conhecer ele um pouquinho mais, tem aquela casinha, e ele está não sei quantos anos aí na cidade de Rolim de Moura. Gostaria de saber um pouco mais, eu queria contar a história desse cidadão aqui no meu podcast. É para isso, histórias inspiradoras, histórias de superação e política também, por que não? Porque tudo é política, tudo envolve política, então você pode ter certeza, não desista. Eu assisti lá, estava torto. Calma, quinta-feira vai estar bom, prometo para você, ou senão eu não me chamo Lucélio mais, tá combinado? Obrigado! E uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. E só tenho a dizer para você, gratidão por estar acompanhando o nosso trabalho. E olha, convide mais pessoas aí para seguir lá, que tem coisa boa por aí. Tchau, gente. Obrigado, Ronaldo. Valeu, pessoal.